Como pensar e resolver um problema de inteligência artificial? Antes de mais nada, nós temos algumas fases aqui para criar um modelo de IA, como vimos nos vídeos anteriores. Se você perdeu, eles estão aqui na descrição, basta acessá-los. E a gente vai focar agora justamente no pensamento do problema necessidade, tá? Então, reforçando aqui, qual que é a definição de inteligência artificial? O que ela busca resolver, né? E, grosseiramente falando, é simular as ações humanas. E como, né? Utilizando programas que têm a habilidade de aprender e reagir como humanos. Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, nós temos a inteligência artificial, temos o machine learning e temos o deep learning, né? Então, todos esses casos aqui é um caso de inteligência artificial. E vamos lá, pensando nas necessidades, né? Por que, que a gente resolve, por que a gente quer simular as reações humanas, né? Porque realmente os humanos e suas necessidades elas não têm fins, né? Então, se eu trouxer aqui alguns exemplos de inteligência artificial, a gente pode falar sobre o carro autônomo. Então, é aquele carro que tem um sensor que ele consegue, através da câmera, verificar se há um obstáculo à sua frente e, com isso, ele consegue desviar ou diminuir a sua velocidade. Outros exemplos aqui de inteligência artificial, né? Entender a fala, como se a gente tivesse ali o Alexa ou todos esses assistentes virtuais. A gente fala com eles, eles entendem o que a gente quer e a partir daí ele consegue disparar alguma ação, né? Um robô atendente, né? Se a gente pensar aqui num robô, vocês olharem aí pro Japão, né? Que é um país ali que tem tem um grande público que trabalha com robôs, a robótica lá é muito avançada, a gente vai ver ali diversos robôs que tentam falar, conversar com as pessoas e simular como se fosse uma pessoa de verdade que você estivesse falando. E no fim é um robô ali que está entendendo, né? E a gente tem outros exemplos, tá? Predição de risco de crédito, como a gente já viu, eu trouxe ali nos vídeos anteriores, o videogame, né? Então, se a gente parar aqui para pensar, qual que é o grande recado aqui? O recado é, a gente tem necessidades sem fins e a gente quer criar muitos modelos para responder a todos esses tipos de necessidades, né? Então, tem esses exemplos, mas você pode pensar em outros, não só esses, né? E aqui para o nosso problema, aqui para a nossa série que vai criar do zero uma inteligência artificial, qual vai ser o nosso problema, né? Eu trouxe aqui um deles, né? Pensei em um deles que seria o seguinte: criar um modelo de inteligência artificial que possa prever o atraso de um voo, né? Então, qual que é o objetivo aqui? O que, que se busca resolver, né? Prever um voo. Então, essa é o nosso exercício aqui durante os próximos vídeos. E aí, se a gente pensar também no nosso problema, né, a quem pode interessar? Por que que eu vou fazer um modelo que ele vai prever se um voo se vai se encontrar em atraso ou não, né? Então, tem vários interessados. Eu citei alguns deles aqui. Por exemplo, passageiro, né? Então, ele pode se programar melhor. Enfim, ele pode conduzir melhor ali a sua ida até o aeroporto. Ou o seu dia em si, né? E para as companhias aéreas? Cara, pode melhorar o booking, pode melhorar a manutenção, a sua alocação de recursos humanos de infra e também pode interessar para o aeroporto, né? Então o aeroporto ali pode melhorar também a sua operação, né, de ser colocar os colaboradores nas plataformas corretas, enfim, pensa que a operação do aeroporto ela é enorme, né? Então são vários terminais, tem o entorno, né, tem as lojas, então tudo isso pode melhorar ali a partir do momento que ele soubesse um voo vai se encontrar em atraso ou não, ele poder se programar melhor, né? E agora a gente entra na parte dos dados, né? Então eu já pensei no meu problema, de que forma quem são os interessados ali, a quem esse problema ele poderia beneficiar. E agora a gente entrou na parte dos dados. Legal, quero fazer uma predição de voos, quero saber se o voo vai se encontrar em atraso ou não. Tenho aqui o meu público. E agora e os dados? Onde é que eu obtenho? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Então algumas fontes e quais os dados. Por exemplo, eu tenho aqui a ANAC, né? E quais dados eu vou buscar lá? Os voos, né? Então a ANAC ela tem um portal ali de dados abertos e a gente consegue através dele obter todas as informações de voo. Vou mostrar para vocês, tá? Então vocês vão aqui, por exemplo, e vão digitar aqui, né? Voos ANAC.
Então, tem aqui, ó, dados abertos. Se eu clico aqui em dados abertos, eu tenho aqui diversos dados que a ANAC disponibiliza para nós, né? Então, se você pegar aqui voos e operações aéreas e pegar aqui, por exemplo, voo regular ativo, a gente chega nos nossos dados, tá? Então aqui, ó, voos e operações aéreas de voo regular ativo em formato CSV. Esse daqui vai ser a nossa base para criar a nossa inteligência artificial. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho vários anos. Se eu entrar, por exemplo, em 2019, eu tenho vários meses, né? Deixa eu pegar 2018, antes da pandemia. Pegar setembro, por exemplo, eu tenho aqui em dois formatos, tá? Em CSV ou em JSON. Se eu clicar neles, ele vai fazer o download desses dados. E é esse o que vai servir aqui de base para a nossa pesquisa. Se eu clicar aqui agora nos dados, eu tenho todos os dados disponibilizados aqui em formato CSV. Tá? Então, a empresa que operou, o número do voo, a hora prevista, a partida real e a prevista, né? A chegada real e a prevista e a situação do voo, se foi realizado ou não. E aqui deixa eu até aproveitar, notem que a nossa variável y aqui, o que a gente quer saber se um voo foi atrasado. Como é que eu consigo prever isso? Né? Eu tenho aqui a partida prevista e a partida real. Né? Então a partir daqui eu sei se o voo foi atrasado ou não. Por exemplo, esse primeiro já está atrasado, uma hora quase de atraso, ó, 7h45, ele veio sair 6h36. Então esse voo aqui é um dado que eu já tenho, né? Então preciso criar aqui realmente uma nova coluna aqui de atraso, né? E aí vai me responder aqui 1 ou 0, né? Que seria um número, ou 1 ou 0. Agora de clima, né? Eu consigo obter informações de clima? Então vou vir aqui, por exemplo, voltar aqui no Google, tá? Se eu ver aqui no Kaggle, clima, Brasil, eu vou encontrar uma base com dados climáticos aqui do Brasil. Então, será que o clima ele vai influenciar no atraso de um voo? Então, eu tenho primeiro os dados do voo e aqui eu tenho os dados nessa base, por exemplo, Kaggle, que vai falar todos os dias e a hora, o grau, a precipitação que estava do voo, não do voo, né? Desculpa, do dia. E eu vou cruzar a informação de atraso com a informação de clima, né, para verificar se isso vai trazer algum benefício. Depois eu falo um pouco mais para vocês do Kaggle, tá? Mas vocês têm aqui todos os dados, né, que são exemplos. Eu consigo ver aqui todas as descrições das colunas que cada uma tem, né? Então, por exemplo, aqui a pressão atmosférica, radiação, temperatura, enfim, uma série de outros. E agora eu quero dados econômicos, né? Vou dar um exemplo, tá? Então, eu tenho dados de voos, tenho dados de clima, mas eu quero colocar aqui um índice econômico. Será que a inflação do período, o aumento da gasolina vai influenciar no atraso de um voo? Então, tem, por exemplo, aqui uma fonte, o IPEA. Inflação. Então, vem aqui no IPEA Data. Inflação. Eu tenho aqui todos os índices. Então, ó, IPCA, né, índice de preços ajustado aqui, ó, geral, taxa de variação. Aqui ele vai me trazer e aqui eu tenho os dados, ó, quando que foi. Aqui caso eu queira cruzar as nossas, igual a gente já viu aqui as bases, né? Então se eu quiser cruzar os indicadores econômicos, eu dei o exemplo aqui da inflação, mas pode ser qualquer um outro indicador que você acha que, né, vai fazer mais sentido. No nosso caso aqui, a gente vai focar nos voos, né, no da ANAC, nos voos cancelados ou não. E a gente poderia enriquecer os nossos dados com clima e com indicadores econômicos, por exemplo, tá? Mas sempre que você pensar em dados, você tem que ter na mente o seguinte, ó, esses dados eles têm diversas fontes, podem ser públicos ou privados, podem ser nacionais ou internacionais, ou podem ser de organizações em geral. Só para dar um exemplo aqui de algum dado internacional, vocês podem vir aqui, por exemplo, né, aeroporto, vou colocar em inglês, tá? Airport Dubai, Open Data. Open Data. Vocês vão encontrar aqui, ó, datasets do aeroporto de Dubai. E aqui embaixo já tem até os flights, né? São os voos. Então tem 12 datasets, né? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente pense que podemos, um trabalho de pesquisa, como vocês viram, e a gente consegue obter dados de diversas fontes, tá? Sempre com Open Data você não precisa pagar por dados, tem alguns dados que são pagos,
mas você pode, dentro da sua empresa, também tem essa possibilidade. Eu tenho os dados na minha empresa, eu tenho os dados fora dela, tá? Então a ideia aqui de obtenção de dados é uma pesquisa que a gente vai fazer para trazer informações que nos ajudem a responder ao nosso questionamento, tá? E agora vamos lá, né? Como é que a gente vai resolver o problema ou necessidade, né? Pensando agora que a gente já tem os dados, já tem a quem pode interessar, a gente já tem a nossa pergunta, a nossa variável resposta, por exemplo, que eu quero saber aqui, eu vou deixar ela a todo momento, tá? É o atraso de um voo, sim ou não, né? Então, se vocês olharem aqui, a gente tem um monte de problemas, né? Poxa, como é que eu vou resolver, né? Ó, somos muitos, somos invencíveis, enfim. Mas vamos dar um jeito nesses problemas aí. Então, inicialmente, na nossa abordagem, ela se trata de quê? É um machine learning ou um deep learning? Se a gente tem dados, como a gente viu, né, que são os dados de atraso, sim ou não, eles vão servir como dados de input e também dados de output, ou seja, eu sei a resposta e eu não sei a resposta, eu vou querer predizer, o nosso problema se encaixa melhor aqui no machine learning, né? Caso a gente não tivesse as nossas respostas, esse problema poderia ser um problema de deep learning, se encaixaria melhor aqui. Mas no nosso caso, ele é um problema de machine learning. E qual abordagem de IA se encaixa melhor, né? Pô, vou usar um supervisionado ou não supervisionado? Lembrando que a gente tem a nossa variável de resposta, né? O atraso de um voo sim ou não, como a gente pode ver ali no Excel. Deixa eu só trazer aqui de novo para vocês se lembrarem. Então, ó, se eu tenho aqui a partida prevista é real, isso aqui eu já sei que é um atraso. Ó, mais um atraso aqui embaixo. Ó. Na verdade, está até difícil de achar um que não atrasou, né? Talvez esse período tenha sido um período mais complicado. Mas todos esses voos aqui são atrasos. Então, eles servem de parâmetro, de input, para treinar os meus modelos. Né? Então, eu vou ter alguns que não. Esse está ok, por exemplo. Eu vou ter aqueles que aconteceram na hora e aqueles que não aconteceram na hora. Então, meu input e meu output vão servir como dados, como base de dados aqui para o meu problema. Então, o meu problema é um problema de treinamento supervisionado. E qual abordagem se encaixa melhor, né? Pô, legal, mas ele é classificação e regressão. Bom, como é um sim ou não, fica mais fácil aqui da gente trabalhar, é classificação, né? Então, se ele fosse contínuo, se essa variável aqui fosse um salário, um preço que eu tentasse adivinhar, alguma coisa do tipo, um tamanho, né, uma bactéria, a evolução de uma bactéria, enfim, de um vírus, ele seria um problema de regressão, né? Mas no nosso caso é um sim ou não, então é um problema de classificação. Legal, então que algoritmos que eu consigo trabalhar aqui de ciência de dados para resolver problemas de classificação? Porque a gente tem bastante, tá? Então, só para exemplificar alguns, né? Então, posso usar regressão logística, Naive Bayes, posso usar o Support Vector Machines, né, o SVM, vizinho próximo, Random Forest, enfim, tem uma série deles, tá? E para avaliar o nosso modelo, né? Como é que eu sei que ele está bom, que ele está ruim, que um algoritmo é melhor do que o outro, né? A gente geralmente utiliza aqui a avaliação do modelo. E para isso que a gente tem de opções, né? Cara, tudo vai começar aqui na nossa matriz de confusão, né? E a gente pode ter aqui a precisão, acurácia, recal F1, Rock Score, né? Que é a área da curva, né? Que é a área sobre a curva, a área under curve, e a curva Rock ou a área sobre a curva, né? Então, como ficou a nossa estratégia? Olha que bacana, né? Se a gente pudesse pegar tudo que a gente viu agora e trouxer num cenário só, somente num slide aqui, a gente teria algo semelhante a isso, tá? Então, o que a gente viu lá? Que o nosso problema é de machine learning, que ele é de treinamento supervisionado, que ele é de classificação e que eu tenho para resolver todos esses algoritmos e que eu posso usar todas essas opções aqui de avaliação do meu modelo. E lembrando que a gente nas aulas anteriores, né, nós vimos o que? Nós conseguimos ver que a gente já selecionou algumas ferramentas de data science. Lembra do Colab? Então tem o Google Colab, eu tenho o Python, eu tenho o Pandas e eu tenho o Scikit-learn. Então a gente já selecionou a nossa estratégia, né, que é essa aqui. A gente já selecionou as ferramentas. Então, cara, agora ficou fácil, né? Tá tudo pronto para a gente pôr a mão na massa, para resolver o meu problema. Você vê que ele até começou a ficar preocupado, né? Então esse aqui é o nosso problema, né? E agora ele já está preocupado que a gente já tem todo um encaminhamento para poder resolver ele, toda uma estratégia pronta. Galera, obrigado. Até o próximo vídeo.